é um oferecimento. Volvo XC40 com City Safety, pela segurança de todos. Gente, com 3.869 mortes causadas pela Covid-19 nas últimas 24 horas, o Brasil bateu o próprio recorde de óbitos pelo segundo dia consecutivo. Os novos mortos elevaram o número de vítimas fatais da doença para 321.515. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde. A média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 2.977. Também a maior registrada desde o início da pandemia. E ontem, nas redes sociais, viralizou um vídeo do prefeito de Mongaguá, Márcio Melo Gomes, que se emocionou ao falar da morte do pai e do irmão na mesma semana, vítimas da Covid-19. De uma família de comerciantes, ele disse que preferiria ver os pais falindo do que perdendo a vida para a doença, né, Paulinha? Pois é, nessa live que aconteceu, ele estava dando uma espécie de resposta a muitos comerciantes que nas redes sociais estabeleciam ali críticas a ele, né? Dizendo que as medidas que ele estava tomando na cidade acabavam por quebrar o comércio. E aí foi esse momento em que ele usou esse exemplo pessoal do que aconteceu com o pai e com o irmão. Vamos conferir. A minha família, a vida inteira foi comércio. Eu sou comerciante desde os meus 9 anos de idade. O meu pai era comerciante e o meu irmão era comerciante. E como eu queria hoje, sair dessa live aqui e poder ouvir do meu pai e do meu irmão assim. Eu quebrei. O meu comércio quebrou. Sabe por quê? Porque nós já quebramos. E com a vida nós conseguimos dar a volta por cima. E eu não vou ouvir deles isso mais. Se quebrou ou não quebrou. Porque, infelizmente, por essa doença, eles perderam a vida. E não existe nada mais precioso do que a vida de cada um de vocês. Mas, principalmente, de quem vocês amam. Tá aí, esse foi o vídeo do prefeito de Mongaguá, que de fato viralizou e emocionou muitas pessoas, né? Porque assim como ele, muitos aqui que a gente conhece, enfim, muitos de nós, perderam parentes. E a eterna divisão que se faz aí, né, da questão de se salvar a economia ou se salvar vidas, né? Então, volta também essa discussão. E aí, Vini, você se emocionou vendo esse vídeo, né? A gente se emociona porque a gente se coloca no lugar, né, perder um pai e um irmão numa mesma semana por uma doença só. Agora, é um questionamento que a gente se faz desde o início, né, Paulo? Porque, assim, independente de você concordar ou não com lockdown, medidas de isolamento, são medidas colocadas para os gestores públicos que são extremamente impopulares, né? Então, a gente se pergunta assim, por que eles estão fechando? É porque eles gostam de fechar? Eles gostam de parar a economia? Eles gostam de ver o trabalhador dentro de casa sem poder trabalhar? E são muito criticados por isso, e serem né? criticados por isso e perderem a popularidade por isso. Então, acho que a gente tem que fazer essa reflexão na hora da gente criticar também o porquê deles estarem fazendo essas medidas. O problema é que eles estão cercados ali de secretários de saúde que chegam para ele ali com vários dados, informações de que, olha, se você não fechar, vai ter não sei quantas mortes, milhares de mortes. E aí não há prefeito que sustente uma coisa dessa. Alguma coisa precisa ser feita, né? Agora, eu entendo muito a fala desse prefeito, de alguém que foi comerciante, que entende o quão é difícil você fechar o seu comércio, o seu negócio, às vezes perder, falir de vez, ter que começar do zero. Mas, do outro lado, também tem a vida e o preço da vida. É incalculável, não tem como substituir. E tem também uma outra situação que eu acho que é a que a gente vive, é da certeza absoluta de nada, né? As coisas, elas são mutáveis. A gente está num processo de aprendizado aqui constante. Sim. Viu, não funcionou, tenta, não dá certo. Não dá certo. Os maus exemplos também, a gente viu ontem no Rio de Janeiro, né? O suplente fala, vamos fechar, e daí na casa dele ele faz uma festa. Exato. Então, a gente está numa constante onda de aprendizado nesse momento da pandemia, que faz com que gestores errem, acertem. Mas aí o que também a gente precisa debater é se há
má fé, de alguma maneira, de algum deles, que também pode ser. Exato. Também pode ser. Eu acho que toda generalização é burra. Não é não, Joel? Com certeza. Por exemplo, há gestores públicos nesse país que, no meio de uma crise dessas, perdendo milhares de vidas, roubaram dinheiro, né? Desviaram dinheiro que tinha que ir para novos leitos. Você lembra, Joel, só te interrompendo, me veio na cabeça aqui aquela história do governador do Amazonas comprando respirador numa adega de vinhos. Vocês lembram disso? Lá atrás, lá no início da pandemia. Que negócio nojento, meu. Nojento, não tem outra palavra para falar sobre isso. Fala, querido, desculpa te interromper. Agora, então isso de fato aconteceu, não existe um lado inteiro bem, outro inteiro mal, mas é preciso ter muito claro também, não é verdade que todo o dinheiro, ou mesmo a maioria do dinheiro destinado à Covid foi para esses esquemas de corrupção. A gente tem um caso como o Estado de São Paulo, que mais do que triplicou o número de leitos de UTI, né? E simplesmente não deu conta, o negócio simplesmente colapsou. Os profissionais de saúde já estão nos limites das suas capacidades. Basta conversar com quem está trabalhando em um hospital aí, seja médico, seja enfermeiro, todos os profissionais de saúde desse país estão, assim, no limite das suas capacidades, a coisa é muito intensa. Eu estou vendo num gráfico aqui do número de mortos. A gente, no ano passado, nos piores momentos, o número de mortos mensal chegava a 30 mil. Agora, em março, passou de 66 mil. É uma coisa muito intensa. Estamos vivendo, assim, o olho do furacão, num momento muito grave, em que, é claro, o gestor público precisa fazer alguma coisa. Porque a partir do momento que fica 100% dos leitos utilizados, não é só o Covid que passa a matar, é todas as doenças e todas as necessidades que precisariam da internação na UTI passam a matar também, porque não tem onde colocar as pessoas. Eu vi uma notícia até de que os serviços funerários estão ficando sobrecarregados, estão contratando muito mais gente, estão trabalhando sem parar também. A coisa é muito grave no país. O isolamento social. Existe uma boa discussão. Até que ponto medidas mais ou menos funcionam ou não. Eu acredito que elas têm uma eficácia, embora não tão grande assim. O lockdown total, que acho que só foi testado em Araraquara e em alguns dias em Manaus também. O lockdown total ele tem uma efetividade, mas ele impõe um custo e depende de uma decisão do gestor de enfrentar a ferro e fogo aquilo. Eu, depois de ter ouvido o Pedro Halal, que a gente convidou aqui 2 vezes, já me convenci de que teria sido melhor mesmo. Teria sido melhor um lockdown estrito, com testagem, rastreamento e fechamento de fronteiras para limpar o país da infecção. Não fizemos isso lá atrás. Será que existe a capacidade de fazer isso hoje? Também sem uma liderança central no Brasil, eu acho praticamente impossível. Não temos essa liderança. Então, realmente, a gente fica nisso, nesse improviso. João. Fecha um pouco aqui, fecha um pouco ali, proíbe festas, mas já que as pessoas podem sair, então elas também furam o negócio. Fica uma tentativa muito difícil e que a gente acaba sofrendo muito nos dois lados. Né? Agora, tem, acho que um ponto importante da gente destacar aqui, vou passar a palavra para o nosso Adriles, que é o caso do Reino Unido. Londres, por exemplo, conseguiu zerar o número de mortes, mas Londres tem 57% de todos os seus adultos vacinados. Ou seja, o caminho é pela vacina, não tem outro caminho, né, gente? É vacinação, vacinação, vacinação e vacinação. É ou não é, Adriles? Não resta dúvida. A vacinação é o único consenso que a gente tem. Você bem falou, Paulo, no momento que a gente não tem certeza de nada, a única certeza é a vacinação. O problema da questão da sentimentalidade, da sensibilidade, da compaixão pelos mortos é quando ela interdita o debate. A minha solidariedade ao prefeito pelas perdas que ele teve é total. Mas dentro dessa solidariedade há uma desconfiança de uma apologia que ele faz, subrepticiamente, ao instrumento do lockdown como única medida de salvação às pessoas. Ou seja, eu queria que o meu pai tivesse falado, eu quebrei, mas volto à vida. Eventualmente, o lockdown não necessariamente pudesse salvá-lo, como não salvou centenas de milhares de mortos ao longo do ano aqui no Brasil. A gente lembra, né, do exemplo da Suécia, que está em 26º no mundo e não fez nenhuma medida restritiva ano passado. E a gente fica exatamente se pensando até que ponto esse lockdown, e eu volto a dizer, esse lockdown meia boca que a gente fez e que continua a fazer no Brasil, e que não
não para de ceifar vidas, não desonerou o sistema hospitalar, que já era para ter sido equipado. Há um ano que a gente está nessas medidas restritivas muito radicais e não aconteceu nada. Araraquara realmente se fechou totalmente. Aí, realmente, é claro, qualquer imbecil sabe. Se você fica dentro do seu banheiro, dentro da sua casa o tempo inteiro e ninguém sai, é lógico que o número de mortos e de infectados vai cair, mas depois, eventualmente, ele vai aumentar de novo. O lockdown, o isolamento total, não é cura. A cura é a vacina. O problema é você medir. Você, através do desespero, da emoção, do medo e de eventuais assessores científicos que olham só para uma parte do problema, insistir em medidas erradas e usar a emoção como salvaguarda dessas medidas erradas. Ou seja, o lockdown, além do Brasil, da maneira como ele foi feito, não ter resolvido nada, provoca mais morte, sim, por outras doenças que não são tratadas, por saúde mental, provoca violência pessoal, doméstica, provoca desemprego, fome, miséria, exclusão social, uma série de outros problemas para uma medida que não, eu volto a dizer, não teve resultado eficaz. Então, só para terminar, Paulo, uma coisa é o amor, a compaixão, a misericórdia, mas o amor, ele tem que ser racionalizado, com o objetivo de fazer bem a quem se ama. Você trancar as pessoas sem uma medida de isolamento racional, é trancar a possibilidade de vida. Perfeito. E piorar a situação para além dos mortos do Covid. Perfeito. Agora eu queria fazer um raciocínio. Posso só fazer um raciocínio aqui, até para agregar no debate de vocês dois, Joel, que é o seguinte, vejam só como é que é o Brasil, meus queridos Vini e Paulinho. O Brasil funciona assim. Eu estou vendo, por exemplo, uma declaração do prefeito Bruno Covas aqui em São Paulo, dizendo que é cedo para avaliar a antecipação dos feriados que foram feitos e tal, enfim. Tem os 15 dias... Isso, para verificar o resultado, enfim, perfeito. Aliás, agora, essa semana, nós vamos bater 15 dias, né? Porque a semana anterior inteira aqui em São Paulo já foi de lockdown. A fase emergencial, né? Exatamente. E essa agora com antecipação. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, vejam só a maluquice que é o nosso país. A gente vai avaliar aqui uma medida que não é o lockdown. O que está acontecendo aqui no Brasil não é lockdown. Não é. Gente, saiam na rua. Lockdown aconteceu em Araraquara. Saiam na rua agora. Tá todo mundo na rua. Todo mundo na rua, transporte público lotado. Ou seja, aí aqui é o seguinte, tem o lockdown e aí agora vai ter uma avaliação sobre o lockdown que não é lockdown. Exatamente. Esse é o ponto. Problema. Isso. É isso que me perturba. Nós não estamos fazendo lockdown aqui. Aqui são medidas de fechamento que estão sendo feitas para dizer o seguinte, olha, alguma coisa está sendo feita. Mas até agora, ninguém tomou a iniciativa de dizer o seguinte, nós vamos copiar e colar o que foi feito em países que deram certo. Porque aqui ninguém está copiando nada. Deu certo em algum país? Londres, por exemplo, Reino Unido, por exemplo. Não necessariamente por lockdown. A gente, olha, em Manaus, deixa eu só dar um dado. Adriles, eu não tenho certeza. Adriles, é só um ponto. O que eu estou querendo trazer aqui para o debate é o seguinte, o termo lockdown está errado. Aí quando as pessoas soltam assim, lockdown, não sei o que lá. Se você não deixa as pessoas ficarem juntas, obviamente que o vírus diminui a circulação do vírus. Isso é óbvio. Agora, aqui falam que é lockdown, uma coisa que não é lockdown. Aqui são restrições que foram feitas. O termo está errado. Se a gente comparar o que foi feito aqui com lá fora você precisava comprovar que você ia até o supermercado e tinha que ficar um tempo restrito no supermercado e farmácia. Farmácia e hospital. Gente, tá trânsito. Marginal Pinheiros tá trânsito. Marginal Tietê tá trânsito. A outra pergunta que eu te faço, então. Dá para fazer lockdown aqui no Brasil depois de um ano de medidas isolacionistas? Porque na Inglaterra, na França, na Espanha, eles cobrem quase que o salário integral do trabalhador que fica um mês dentro de casa. Aqui é absolutamente impossível fazer isso. Aí depois de um ano de lockdown meia boca, você gerar um lockdown severo, aí você piora a vida econômica das pessoas e não paga as pessoas a contento, aí você arruína todo mundo de vez, Paulo. Agora, deixa eu só dar um dado. Em Manaus, no Amazonas, os números caíram sem necessariamente um lockdown severo. A única coisa que eu estou dizendo aqui é que nós estamos girando em falso. Esse é o meu ponto. Aí eu concordo com você. Nós estamos girando em falso. Então a gente promove restrição, destrói a economia, não resolve o vírus e fica girando. Gira e não vai no ponto. Eu prefiro muito mais. Não sei vocês, mas eu prefiro muito mais um lockdown intenso, 15 dias, vai fechar, mas é tudo
tudo. Ninguém sai de casa para esse negócio diminuir para valer. Do que ficar nesse diz que me disse, vai, não vai. Mas aqui deixa eu perguntar outra coisa, Paulo. Se diminuir para valer e depois aumentar para valer, qual que é a funcionalidade do lockdown? Se depois aumentar para valer e o sistema hospitalar continuar não dando conta, o que adianta? Adriles, diminui a circulação do vírus, tem menos gente nas UTIs, tem mais leitos. Quando você tem leitos, você tem mais possibilidade de salvar vidas. Paulinha, eu sei que a gente teve um ano. Adriles, eu tô igual a você também, é um ano. Dos hospitais. Mas 15 dias vai melhorar. Adriles, melhorou em vários países. Peraí, eu vou te passar, Joel. Deixa só a Paulinha concluir. Não teve lockdown aqui. Total. Não teve, Adriles. Adriles, é a única coisa que dá para fazer. Diminuir a circulação do vírus para desafogar os hospitais. Não tem nem mais o hospital de agora que tinha que ter, né? Cadê? Não tem hospital a mais, não tem leito, não tem profissional, tá todo mundo exausto. Teve um ano para fazer isso, Eu sei, mas não fez. Tem que fazer em algum momento, Adriles. Tá, mas você vai fazer outro lockdown mais severo? Não, vamos deixar todo mundo morrendo. É isso que você quer fazer? Para ver o que acontece? A gente ficou isolado para equipar os hospitais para achatar a curva. Agora, com outros 15 dias, depois de um ano e tantos meses, a gente vai melhorar os hospitais. Peraí, turma. O ponto... Joel, vou passar para você. Peraí, calma, vou passar. O ponto só é o seguinte aqui. Nós só não podemos ser passivos de enxergar as 4 mil mortes acontecendo não fazer nada. Não fazer nada. Alguma coisa tem que ser feita. Não fazer alguma coisa que podemos discutir mas qual é a medida, mas fazer? algo vai ter que ser feito. Você pode fazer isolamento racional de pessoas mais vulneráveis. Você pode fazer um investimento maior em algum tipo de medicação. Você já falou, Adriles, eu vou passar tem a palavra. Peraí, que o Joel ainda não falou. Peraí, gente. Se vocês falarem ao mesmo tempo, ninguém vai entender nada. Todo mundo vai ter oportunidade de falar aqui. Calma. Joel, você agora. Se tivesse alguma medicação com poder de não acontecer isso que a gente está vendo, as pessoas não estavam morrendo de Covid mais, gente. Está todo mundo tentando medicação a todo momento. A questão é que simplesmente, mesmo que alguma outra possa ter algum efeito, não é tudo isso não dá conta do tamanho do problema e da infecção. Adriles, você tem que parar de usar esse discurso binário, que é falso. Ficamos o ano inteiro fechados. Mentira. Em outubro e novembro, e tinha cinemas abertos, tinha bares abertos. Os caíram por si mesmos, Paulo. Eu inclusive fui no cinema. Mais vazio do que ficar em casa. Era o cinema naqueles meses, mas dava para ir no cinema. Então, quer dizer, essa narrativa de que o ano ficou inteiro fechado simplesmente não é verdadeira. Segundo ponto, a narrativa de que não fizeram nada, não se prepararam nada, simplesmente não é verdadeira. Estamos repetindo direto aqui. Sim, os leitos de UTI em São Paulo mais do que triplicaram, isso é real. É claro, tem problemas também. Os hospitais de campanha, que não têm leitos de UTI, eles têm leito de enfermaria, mas também têm a sua utilidade. De fato, fizeram lá atrás... Daí não, passou a ser menos utilizado na segunda metade do ano porque realmente os casos estavam caindo, acabou desmontando. Hoje em dia a gente vê, puxa, talvez se tivesse mantido montado seria melhor. Concordo, foi um erro de gestão, mas que era difícil de prever naquele momento também. Você pergunta deles o que aconteceria se a gente fechasse mais, ou fizesse um lockdown, ou fizesse fechamento. Tem 2 cenários possíveis com o fechamento. O fechamento como foi feito no Brasil em meados do ano passado. O que aconteceu? Diminuíram os casos. Zerou a doença? Longe disso. Mas diminuiu os casos tanto que a gente acreditou que a doença estava indo embora. Foi um ledo engano nosso, a doença voltou com tudo, com força até maior, com novas cepas, a cepa velha também se contaminou mais, a doença voltou com tudo. Mas baixaram os casos, a gente achou que o medo tinha passado. Segunda opção, país que fez lockdown estrito. Um exemplo, é claro que é um país muito diferente do nosso, mas é a Austrália. Ela conseguiu conter os casos de uma forma que hoje em dia ela está sem Covid e também ela nem vacinou muito ainda, mas ela já está sem Covid. Por quê? Porque ela fez um lockdown estrito até acabar os contágios e ela controla quem entra no país, com quarentena e tudo. Então agora ela virou, digamos assim, uma ilha sem Covid. Era difícil fazer isso num país como o Brasil, mas que dava para ter abaixado muitos casos e não está passando por esse momento, com certeza daria. É só comparar 2 experiências. Uma que você gosta, a Suécia, mas que é dos piores do mundo, está em 26º, como você colocou, e o vizinho dela, a Noruega, um país muito parecido com a Suécia em todos os aspectos, que está baixíssimo mas enquanto os casos na Suécia agora estão subindo, os da Noruega estão caindo. Joel, o ponto que a gente está discutindo, o Adriles bem trouxe aqui, é a grana. Como é que você sustenta essas pessoas? Essa é a diferença do Brasil para um Reino Unido, para uma Noruega. Esse é o ponto. Eu acho que tem outro ponto interessante também, Paulo, que é a insegurança que a população também sempre
percebeu desses discursos. A população nunca sentiu confiança, assim, vamos fechar 15 dias e vai ter o resultado. Não tem confiança. E depois nós vamos poder pelo menos ficar uns 4 meses. Os discursos são muito diferentes. Fica um falando que não presta, o outro fala que não sei o quê. É de 15 em 15 dias já muda. Então é muito complicado. Não tem uma linha de raciocínio. Exatamente. Drilis, Só atacar um pra argumento fechar, aqui do Joel. Primeiro, os números caíram porque esse é um sofisma que os isolacionistas fazem. Os números caíram no Brasil não por causa de fechamento, Joel. Sinto muito. Em agosto, em julho, as pessoas já estavam fora de casa, o índice de isolamento era fraquíssimo. Os números caíram porque toda epidemia, basta você estudar qualquer epidemia, ela tem um começo, meio e fim. A epidemia estava chegando ao seu fim por uma razão simples. Ela estava terminando, assim como em outros países. Não sei se é o caso da Austrália, não sei se é o caso da Nova Zelândia. Tem um princípio, meio e fim. Eventualmente surgiu outra nova cepa e isso voltou. Agora, só para dar um exemplo, o lockdown não é uma medida profilática universal. Cidades aqui no Brasil, como Porto Seguro, São Lourenço, Porto Feliz, sem fazer um lockdown total, com isolamento racional e com, sim, medidas de tratamento precoce, não com medicamentos universais, mas uma coisa de interpessoalidade entre médico e paciente, os números praticamente zeraram. São Lourenço, os números zeraram, sem lockdown. Por que não olhar para esses exemplos e olhar sempre para os exemplos de lockdown? Eu volto a dizer da Suécia, que não fala há tanto tempo. A Suécia não fez nada. Ela está em 26º, é um número mesmo bom. Ela longe disso, mas eventualmente o custo-benefício em casos humanos, de emprego, trabalho, liberdade, saúde mental, não morte por outras doenças, é imenso. Então, essa coisa do lockdown como salvação e panaceia universal, para mim não cola. Muito bem. Gente, posso girar o assunto aqui no programa? Falamos bastante sobre isolamento social, lockdown, mas agora eu quero entrar... Suécia voltando, Austrália, Noruega, enfim. É o que trouxe. Saudade da Suécia. Vamos agora... Só para finalizar. Não vai dar, Joelzinho. Bem rápido, Joel, sinto muito. Você perdeu essa. Vai, bem rápido, Joel. A Suécia é o número 26 de mortos. A Noruega, muito parecida com a Suécia, é o número 117. Então deixa essa informação. Ok, deixou a informação dele. Mas